Olá, bem-vindos à comunidade Novo Tempo Fortaleza. Fazemos parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse é um lugar para se conectar com Deus e servir ao próximo. Nossos encontros são experiências reais com Cristo e sua verdade, onde buscamos ser cada dia mais parecidos com aquele que nos criou. Quer ficar por dentro dos nossos projetos e não perder nada, nenhum evento, nenhuma mensagem? Segue a gente no Instagram e se inscreve no nosso canal no YouTube. Fica aí, que a nossa programação começa em instantes. E lembre-se, Somos porque Ele é. Confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus.
confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Bem-vindo à comunidade Novo Tempo de Fortaleza e bem-vindo ao ano de 2022. Esse é um ano que vão acontecer muitas coisas na tua vida, vai acontecer muita coisa boa, vai acontecer muita coisa ruim, mas com certeza isso vai ser um ano a menos para a volta de Jesus. Amém? E tudo que acontecer nesse ano eu tenho certeza que vai ser pro teu bem. Porque todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho certeza que você está aqui agora acompanhando esse vídeo, está em casa, não sei onde você está assistindo agora. Tenho certeza que você é uma pessoa que ama a Deus, você é um cristão. Hoje a gente vai refletir sobre uma história que aconteceu na Bíblia que tem tudo a ver com esse cenário que a gente está acontecendo. Com esse novo ano que está se iniciando, com tudo que vai acontecer daqui para frente, é uma história perfeita para mim e para você. Então eu quero te convidar para a gente ir juntos para a Bíblia agora, tá? Pega a tua Bíblia aí, a não ser que não seja no smartphone. Se for o smartphone que tu tá assistindo, não abre, tá? Fica aqui no canal que tu acompanha junto comigo. Mas se for, tu estiver assistindo na TV, pega teu celular, pega onde está a tua Bíblia e a gente vai abrir juntos agora no livro de João, capítulo 8, tá? Pega a tua Bíblia aí no livro de João, capítulo 8. João é o último evangelho ali do Novo Testamento, depois de Lucas, tá? João, capítulo 8. Dá um tempinho aí para tu encontrar a tua passagem. João, capítulo 8. Deixa a tua Bíblia aberta aí, deixa o teu smartphone aberto aí, tá bom? Fecha teus olhos e a gente vai falar com Deus agora. Querido Deus, a gente está aqui agora, Senhor, com a tua palavra aberta para a gente estudar e meditar sobre essa mensagem especial que tu preparou para a gente agora nesse começo de ano. Pai, que o Senhor seja conosco, que o Senhor prepare o nosso coração para o que vai ser dito, o que vai ser estudado aqui. Que o Senhor possa estar conosco e nos dar um entendimento. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Acompanha a leitura junto comigo, tá? João capítulo 8, já a partir do versículo 1. A minha Bíblia está na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então pode ser um pouquinho diferente da tua, mas a história é a mesma. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão, e ele sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. Versículo 5. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta de modo que ele se levantou e disse: Aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. No versículo 8. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Versículo 9. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: Onde estão os teus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Essa é uma história que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo agora, nesse momento, tá? Eu te garanto isso. Só que antes da gente chegar na explicação de por que isso tem a ver com a minha história, com a tua história e com esse começo de ano, com 2022, eu quero que você tente entrar junto comigo na história, tá? Eu já falei isso aqui algumas vezes na comunidade. Eu gosto de entrar no contexto da história, me imaginar na situação da história, porque assim a gente consegue compreender melhor alguns detalhes que talvez a gente passe desapercebido na leitura bíblica, tá bom? Então eu te convido para junto comigo imaginar o que está acontecendo aqui. A gente vai versículo a versículo, analisando o que aconteceu nessa história, entendendo direitinho o contexto, tá bom? E o que é que isso pode dizer para o meu coração e para o teu coração a respeito desse novo ano que está se iniciando hoje. Então, logo no começo dessa história, a gente tem uma grande lição. A gente tem Jesus voltando do Monte das Oliveiras, está dizendo que ele está voltando do monte e ele vai novamente para o templo. Ou seja, Jesus vai no Monte das Oliveiras durante a madrugada de madrugadinha ali no começo do dia, ele vai para estudar a palavra de Deus, para ter um contato com Deus. Eu quero que você entenda primeiro um contexto. Aqui no livro de João a gente não tem, se a gente voltar um capítulo, a gente não tem o que aconteceu antes disso, porque João ele não escreve o livro de maneira cronológica.
Mas Lucas escreve de maneira cronológica, e no livro de Lucas, na leitura de lá, a gente consegue perceber que o que aconteceu na noite anterior foi talvez o momento mais espiritual, mais poderoso que Jesus viveu quando ele estava na Terra, que foi o acontecimento do Monte da Transfiguração. Eu gosto muito desse momento, que é o momento onde Jesus muda de figura, ou seja, ele transfigura, ele assume a forma de Deus, e ele encontra ali Moisés ressuscitado, encontra Elias vindo do céu, enfim. Eles têm uma reunião ali muito importante do plano da salvação, que não podia ser pelo Skype, ou sei lá, enfim, tinha que ser presencial a reunião deles. Jesus vivenciou isso tudo na madrugada, vivenciou isso de noite, e no começo do dia seguinte, o que é que ele vai fazer? Ele vai orar, ele vai ter um momento dele com Deus, ele vai se preparar para ir para o templo para ensinar. A primeira grande lição que a gente tira dessa história aqui, a gente tem Jesus mostrando que a vida cristã é assim. Não importa se você vivenciou um milagre, não importa se você vivenciou um momento de louvor, de adoração, aquele que arrepia, aquela música legal, aquele encontro maravilhoso com Jesus, no dia seguinte, no momento seguinte, você tem que continuar buscando a Deus. A vida cristã não é uma corrida, não é uma corrida de 100 metros, não é um tiro. A caminhada cristã é uma caminhada, é uma maratona, é todos os dias ali estar buscando a Deus, estar próximo de Deus. É como, por exemplo, quando tu vai no rodízio, e eu falo disso com experiência própria, uma coisa que eu entendo é de rodízio. Quando tu vai no rodízio, come muito, e enche ali, fica ali apertado no dia seguinte, por mais que tu não esteja com tanta fome, mas tu vai ter que se alimentar, faz parte. E a vida cristã também é assim, não importa se você vive um rodízio espiritual numa noite, no dia seguinte você vai precisar novamente se alimentar, vai precisar de novo estar perto de Jesus, vai estar de novo para estar próximo de Deus. E se Jesus, que era o Filho de Deus, fez isso, ele que era poderoso, ele que tinha a natureza que tinha, fez isso, imagina eu e você. A gente é que precisa mesmo, né? Então, beleza. Continuando essa história aqui, Jesus está nesse momento, vive esse momento espiritual, e aqui a gente tem dizendo que Jesus vai numa igreja pregar, tá? Vamos lá, tenta entrar na história junto comigo, tenta imaginar isso comigo. Cara, pesquisa aí no Google, agora não, tá? Mas depois, pesquisa no Google assim, Billy Graham estádio, Billy Graham pregação, pra tu ter noção do quanto de gente que ia pra assistir quando o Billy Graham tava pregando. Cara, Billy Graham é pregador, assim, fora da curva, né? O cara era brabo, né? Ele pregava muito. E muita gente lotava estádio pra assistir ele pregar e tal, enfim. Imagina Jesus. Segundo vem um pastor de fora, sei lá, o pastor Rafael, o pastor Diego Barros, quando a gente anuncia que vai vir um pastor tal e tal, a galera vem, a galera quer assistir, a galera quer acompanhar, porque a oratória é legal. Sabe aquele culto que ninguém conversa, que tá todo mundo ali e tal? Imagina Jesus. Jesus pregou uma vez que a galera pregou tanto tempo e a galera tava lá que ela até esqueceu que tinha que comer. Jesus teve que multiplicar pães e peixes, a galera tinha esquecido que tinha que comer, tava lá assistindo o sermão dele. Então quando Jesus ia pregar num lugar, saibam de uma coisa, tava entupido, tava lotado o lugar. E Jesus foi pregar aqui na sinagoga, foi pregar numa igreja, foi pregar num templo, com toda a certeza do mundo, tinha gente na janela. Amigão, tinha gente em pé. O que tinha de gente em pé, sentado era pouco, porque não cabia todo mundo, certo? Um ônibus que levou a galera até lá, o motorista tava em pé e o cobrador ia de lado do mototáxi, porque tem muita gente, todo mundo queria assistir Jesus pregar. Então a igreja está lotada, beleza? Entende esse contexto. Então a igreja está lotada, entupida, Jesus está pregando no único espaço possível que cabia a ele, quando de repente as portas da igreja abrem, pá! E aí aparece lá aqui tá falando sobre os fariseus, né? Fariseus e acusadores, né? Mestres da lei, fariseus. Imagina que no nosso contexto, sei lá, os líderes da igreja, os diretores de ministério chegam aqui, interrompem tudo, aquela multidão vai abrindo um buraco no meio da multidão, quando de repente eles jogam uma mulher aos pés de Jesus. Eles jogam uma mulher aos pés de Jesus e eles começam a apontar para aquela mulher e falar assim: mestre, eis aqui essa mulher, mestre, é pecadora, deve... Se tu pegou a referência desse DVD, tu é grupo de risco do Covid, tá? Eu tenho certeza que tu é grupo de risco do Covid, tu se vacinou as 2 doses em março desse ano já tinha tomado as 2 doses, mas enfim, se tu não pegou a referência, bota aí, Desejar Todas as Nações, do Prisma Brasil, que tu vai ver. Tá, beleza. Eles interrompem o culto, interrompem aquele momento, abrem a multidão e jogam aquela mulher na frente de Jesus. Eu quero que você entenda que tá tudo errado aqui, tá? Tá tudo errado. O que tá acontecendo aqui tá tudo errado. Primeira prova de que tá tudo errado é porque, assim, eles chegam naquele momento, jogam aquela mulher na frente de todo mundo e falam que ela cometeu um crime, ou seja, ela transgrediu a lei, né? Se alguém transgrediu a lei, o nome disso é crime. E aí eles estão levando ela pra lá e ainda estão querendo dizer, olha, a pena pra esse crime aqui que ela cometeu é morte. Ela tem que ser apedrejada, ela tem que morrer aqui, agora, tem que morrer aqui agora. E aí, o que é que tu diz, Jesus? Na lei tá dizendo que é isso, tá? Aqui tá a prova de que tá tudo errado. Se alguém hoje comete um crime, né? A polícia consegue pegar. Pegou o cara. Ela vai levar esse cara pra onde? Vai trazer esse cara aqui pra comunidade Novo Tempo? Vai levar esse cara pra igreja da Aldeota? Vai levar esse cara, sei lá, pra igreja do Monte Castelo? Enfim. Se a polícia pega um cara, ela tem que levar esse cara pra onde?
Pra delegacia. É isso, ela tem que levar ele pra delegacia. E naquela época existia a maneira legal de resolver essa situação também. Tá, não existia uma delegacia, mas existiam os tribunais, existia o fórum, onde eles pudessem resolver, levar aquela mulher pra ela ser julgada. Só que eles pegam aquela mulher e levam ela pra onde? Levam ela pra igreja. Levam ela pro templo, onde Jesus estava ensinando. Primeira prova de que tava tudo errado ali era isso. Levaram a mulher que era pra ter sido levada pra lei, pros homens da lei decidiram, eles levaram pro templo, onde Jesus estava pregando. Segunda prova de que estava tudo errado ali era, eles falam, essa mulher foi pega em adultério. Se ela foi pega em adultério, irmão, cadê a pessoa que estava com ela? Cadê o homem? Por que trouxeram só a mulher, né? Não dá pra adulterar sozinho. Naquela época não tinha pornografia, não tinha o Xvideos, não tinha a aba anônima, né? Então tinha que ter alguém. Se pegaram ela adultéria, tinha que ter levado outra pessoa lá com ela. E não levaram. Aquela mulher estava lá, estava sozinha. Segunda prova de que estava tudo errado, aí levaram só a mulher. Aqueles caras armaram todo um teatro. Aqueles caras estavam fazendo tudo errado. Porque a intenção deles naquele momento nunca foi resolver o problema daquela mulher, aplicar a lei, como eles estavam dizendo, que eles queriam dúvida ali sobre a lei, se a gente mata ou não mata essa mulher. Nunca foi. O problema deles, a intenção deles era, em primeiro lugar, pegar Jesus. Era uma armadilha que eles tinham feito para Jesus. E em segundo lugar, eles queriam constranger e destruir aquela mulher, e não o pecado que ela fez. Você já se perguntou quem era essa mulher? Se eu te perguntasse agora, quem era essa mulher? Quem é essa mulher que está lá? Quem era essa mulher? Bom, não tenho como saber a resposta de vocês em casa, mas eu tenho certeza que alguém aí deve ter falado Maria Madalena. A Cibele falou Maria Madalena. Eu estou ouvindo a voz da Cibele falar, era Maria Madalena. Desculpa, viu, Cibele? Estou brincando. Essa mulher não era Maria Madalena e a gente pode afirmar com toda certeza que ela não era Maria Madalena, tá? A gente tem, por exemplo, a palavra que foi utilizada aqui em adultério, ou seja, ela era uma mulher que era compromissada. Ela foi pega num relacionamento fora do casamento dela, tá? Ou seja, era uma mulher compromissada. A gente fala da história da mulher adúltera, a mulher que é pega em adultério, era uma mulher que tinha um compromisso e foi pega num relacionamento fora do casamento dela, tá? Então a gente tá falando de uma mulher que tinha um compromisso. Por isso que ela não pode ser Maria Madalena. Porque, por exemplo, Maria Madalena, ela é conhecida por Maria Madalena porque ela era de Magdala. Era Maria Madalena. E as mulheres da Bíblia, as mulheres daquela época, elas eram lembradas, elas eram mencionadas, relacionadas diretamente ao esposo ou ao filho dela. A Bíblia é escrita num contexto machista. Eu quero deixar claro que a Bíblia não é machista, mas ela é escrita nesse contexto. Então, a mulher era relacionada, se ela teve um filho, ela era a mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus. Se ela é casada, ela é a Ana, esposa de Elcana. Então, ela é sempre mencionada com o esposo dela ou com o filho dela. Quando uma pessoa ela é lembrada pela cidade dela, é porque era uma pessoa que não teve um relacionamento, ou não chegou a ter um filho, não teve um relacionamento. Isso acontece com Maria Madalena, por isso que ela é Maria Madalena, Maria de Magdala. Então, Maria não poderia ser essa mulher. Maria Madalena pode ser, e aí é uma teoria que existe entre muitos teólogos e comentaristas bíblicos, ela pode ser a irmã de Lázaro, a irmã de Marta, né? Mas Felipe está dizendo que ela era Maria Madalena, como é que ela era esposa, ela era de Madalena, de Magdala? Como é que ela pode ser a irmã de Lázaro e a irmã de Marta, se Marta e Lázaro são de Betânia? O mesmo aconteceu com Jesus. Jesus nasceu aonde? Que cidade? Isso mesmo, Belém. Sei que você respondeu Belém. Mas ele ficou conhecido como Jesus de Nazaré. Ela pode ter nascido em Betânia, a cidade de Betânia, e passou muito tempo em Magdala, enfim. Ela pode ser. Isso realmente não influencia muito a nossa história, no que a gente está refletindo aqui, mas é importante você ter essa informação guardada para, quem sabe, um dia, né, quando eles perguntarem. Maria Madalena era qual? O que importa para a nossa história aqui era que essa mulher não era Maria Madalena, tá? Essa mulher não era uma prostituta como era Maria Madalena. Era uma mulher que foi pega em adultério, tá? A gente tem isso. Beleza. Jesus sempre soube que aquilo tudo se tratava de uma armadilha, tá? Eu quero deixar muito claro isso. Isso não foi uma surpresa para Jesus. A todo momento, Jesus sabia que aquilo que estava acontecendo era uma armadilha. Quando abrem as portas da igreja que aquilo tudo está acontecendo, Jesus já matou a parada ali. Ali ele já sabia que aquilo tudo era uma armadilha, que aquilo tudo estava errado. Jesus sabia que aquilo era uma armadilha. Quando a gente lê a passagem, a gente vê a própria Bíblia explicando isso. Eles estavam querendo fazer uma armadilha para pegar Jesus e que o que ele dissesse, eles iriam usar contra ele. E é muito interessante você entender que o que acontece com Jesus nesse momento acontece com você, meu amigo casado, com você, meu amigo que está namorando. É uma pergunta, quando eles perguntam assim, mestre, a lei de Moisés ordena que a gente apedreje essa mulher. Apedreja, o que é que tu diz? A lei de Moisés diz isso, o que é que tu diz? Essa pergunta é a mesma pergunta, parte do mesmo contexto, do mesmo universo, da pergunta que a tua mulher te faz quando ela veste uma roupa e fala assim, amor, essa roupa me deixa gorda?
É uma cilada, irmão. Essa pergunta faz parte da mesma prateleira de perguntas que a tua mulher faz quando ela pergunta assim: amor, fulana de tal, tu acha ela bonita? Essa é uma pergunta que não tem resposta certa. Porque se você responde que sim, você fala, não, fulana de tal é bonita. Eu te digo com toda a certeza do mundo, tu não vai ter paz. Tu não vai ter mais paz quando tu estiver com essa mesma mulher no ambiente, quando a tua esposa ou tua namorada estiver, porque ela sempre vai estar de olho se tu tá olhando, se tu não tá. Mas se você responde no automático, como a maioria dos homens respondem essa pergunta, já mete logo não, você é mais bonita do que ela, é claro. A resposta que vai vir do lado de lá, sabe qual é? Fala assim, então tu tá reparando, tu tá olhando pra saber se ela não tá acompanhando uma coisa, né? Essa é uma pergunta que não tem resposta certa. Essa pergunta é uma armadilha. Essa pergunta é uma cilada, Bina. E naquele momento Jesus caiu numa... Não caiu, mas prepararam para ele uma cilada, prepararam para ele uma armadilha. E a maneira como Jesus responde àquela armadilha, só Jesus poderia ter feito aquilo. Só Jesus teria respondido daquela maneira. E a maneira como ele responde tem tudo a ver com esse ano que está se iniciando para mim e para você. Eu quero que você agora olhe junto comigo a maneira como Jesus lida com aquilo tudo, tá? Vamos lá, eu quero que você imagine aquilo acontecendo. A gente está naquela igreja lotada. O culto parou. Todo mundo parou, todo mundo tá congelado, ninguém sabe o que é que vai acontecer. Com certeza lá atrás tem uma galera assim se perguntando, rapaz, é mesmo, tem que apedrejar. E o outro tá falando assim, não, mas tem não, mano. O outro, não, tem sim, bandido bom é bandido morto, não sei o que tal. Tá toda uma dúvida na igreja. Eu quero que você lembre, você já sabe disso, eu sei que você sabe disso, mas que você lembre todo o contexto político e social que se passava naquela época. Porque o povo de Deus, o povo daquele lugar, ele estava sobre o domínio de Roma, tá? Sobre o domínio romano. Então, Jesus estava sendo desacreditado pelos líderes religiosos, porque eles começaram a espalhar em vários grupos de WhatsApp, Instagram e tudo, que Jesus era fake news, que o que Jesus fazia, esses milagres que Jesus fazia, isso aí era armação, era atores e tal, popopó. Jesus era fake news, então existia todo esse cenário. E o povo romano estava de olho em Jesus para acompanhar, porque para onde Jesus ia, a multidão ia atrás, irmão. A galera ia atrás para pregar, para escutar Jesus pregar, para acompanhar Jesus, para ver os milagres, para receber os milagres. A galera estava atrás e Roma estava de olho naquilo. Porque Roma já tinha se ligado que se o povo se reunisse, era muita gente, os judeus ali, se o povo se reunisse, dava para fazer uma brincadeira. Entendeu? Dava pra fazer uma revolta ali grande. E o povo tava de olho naquilo tudo. E por isso que é muito importante a gente olhar para esse cenário que está acontecendo e pensar na resposta de Jesus. Porque se Jesus responde sim, devemos apedrejar essa mulher, a lei de Moisés diz que apedrejar, então vamos apedrejar essa mulher, Jesus está... Aí que eu posso me confundir um pouquinho com os termos jurídicos, tá? Não é a minha área, não manjo disso. Mas Jesus está dizendo, ou dando o veredito, enfim, você está entendendo o que eu estou falando. Jesus está falando, olha, vamos aplicar a lei aqui, vamos matar essa mulher, vamos apedrejar essa mulher. Jesus está passando por cima de Roma, está passando por cima do poder de Roma. Porque se tinha alguém que, para decidir a aplicação de leis, por mais que sejam leis dos judeus, quem decidia isso eram os romanos, eram os soldados romanos, a polícia era Roma, quem controlava tudo era Roma. Então Roma tinha que estar por dentro do que estava acontecendo e Roma ia decidir se mata ou se não mata. Roma ia decidir se aplica, não aplica, se vai ter o julgamento, Roma tinha que estar por dentro de tudo. E Jesus já tinha a fama de ser um agitador, porque era assim que os líderes religiosos estavam vendendo Jesus para os líderes políticos, falando, olha Roma, se liga nesse Jesus aí, ele é líder da corte, tá? Ele vai juntar o povo e falar, hebreus, unidos, jamais serão vencidos, judeus e tal. Ele vai organizar a galera pra fazer uma revolta aí, entendeu? Ele vai impeachment aí de Pilatos, ele vai pra dentro. Essa era a imagem que era vendida. Então, se Jesus responde sim, ele estava dando argumento para que os líderes ali, os fariseus, os mestres da lei, levassem aquilo para Roma, e aí teriam um motivo para prender Jesus. Só que você pode pensar, então por que Jesus não responde não? Não vamos apedrejar essa mulher, até melhor, que combinava com o discurso de Jesus de amar ao próximo, de perdão, da nova chance. Tudo combinaria, a senhora fala não. Quando eles fazem a pergunta, eles não fazem a pergunta dizendo, só falando assim, olha senhor, tem que apedrejar essa mulher porque ela errou. Eles fazem a pergunta colocando Moisés, que era o ícone, que era o líder religioso, o símbolo religioso máximo da época, e fala, Moisés, a lei de Moisés, fala que tem que apedrejar essa mulher. E tu, o que é que diz? Vocês colocam Moisés de um lado e Jesus de outro. Falam, Moisés diz que tem que apedrejar. E tu, o que é que dizes? E tu, o que é que tu vai fazer? O que é que tu vai dizer? Se Jesus fala que não, ele está negando Moisés, está negando o passado, ele está negando tudo. Ele está negando as leis, enfim. Se ele responde sim, ia dar ruim. Se ele responde não, ia dar ruim. Beleza? Esse é o contexto. Essa é a tensão que está acontecendo naquele lugar lotado, entupido de gente. Essa é a tensão que está acontecendo naquele momento.
E eu fico me perguntando por que ninguém fala, por que ninguém abre a boca para dizer, porque as pessoas também ficaram na dúvida. A galera que estava lá naquele momento assistindo o sermão de Jesus, ninguém defendeu, ninguém explicou, não, é porque... Todo mundo ficou com aquela cara assim de, é mesmo, e aí? Apedreja ou não apedreja? O que é que tem que fazer nesse momento? Todo mundo ficou confuso, todo mundo ficou esperando uma resposta de Jesus. Sabe como é que Jesus responde? A Bíblia fala pra gente que Jesus se agacha e começa a escrever na areia. E eu fico imaginando que pelo menos um jovem lá no fundo da igreja deve ter feito assim, ele vai escrever na areia? E Jesus começa a escrever na areia e imagina você nessa situação, esperando uma resposta de Jesus, esperando Jesus responder. Não sei em qual lugar dessa multidão você estaria, mas com toda a certeza do mundo você estaria agoniado. Eu sou ansioso, eu sou muito agoniado, eu estaria desesperado. Eu odeio quando a pessoa chega pra mim e fala, ei, eu preciso conversar contigo, amanhã a gente conversa. Mas eu falo assim, não, pelo amor de Deus. Ou conversa ou não avise, só chega e conversa, tá? Eu estaria ansioso, eu estaria angustiado, eu estaria falando, Jesus, responde, pelo amor de Deus, Jesus. Jesus, e aí, Jesus? Para de larga isso aí que tá escrevendo na areia, Jesus, responde. E as pessoas que estavam lá também ficaram sentindo isso. Se a gente olhar para a Bíblia, a gente tem, a partir do versículo 7, fala, eles começaram a exigir uma resposta de modo que ele se levantou e disse. Ou seja, eles também ficaram agoniados, eles também ficaram, Jesus, e aí, Jesus? Fala alguma coisa, cara, põe para fora, e aí? Apedreja, não apedreja? As palavras exatas que Jesus utiliza nesse momento são muito importantes para a nossa caminhada cristã. As palavras exatas, tá? Quando ele se levanta e fala, aquele... Porque, pressão, imagina se Jesus fala assim, aquele que nunca errou, atire a primeira pedra. Podia ser que tivesse um gaiato na primeira fila que atirasse uma pedra no olho da menina e dissesse, dessa aqui eu errei, né? Mas as palavras exatas que Jesus utiliza naquele momento mostram um conhecimento absurdo da lei. Mostra uma lição grandiosa para mim e para você nessa manhã. Jesus, ele olha para as pessoas que estão ali ao redor e fala, aquele que não estiver em pecado, atire a primeira pedra. Por que ele demonstra um grande conhecimento da lei? Eu quero que você entenda. A nossa reflexão nessa manhã não é sobre como eram as leis do passado, como eram as leis de Moisés, como eram aplicadas aquelas leis. Outro dia a gente pode conversar sobre isso. Vamos partir só do pressuposto que as leis eram assim. E sabe como era a aplicação dessa lei? Quando uma pessoa era pega, nesse caso em adultério, ela era levada em frente ao povo, mas precisariam de 2 testemunhas para comprovar de que ela fez aquilo. Naquela época não tinha print, naquela época não tinha câmera. Então, para provar que a pessoa fez aquilo, alguém que viu ela fazendo aquilo, alguém que viu ela cometendo o ato de adultério teria que ir lá e testemunhar na frente dela. E essa pessoa que testemunhou, essa pessoa seria responsável por atirar a primeira pedra. A lei era assim, você é a primeira testemunha, você atira a primeira pedra. Se a pessoa morrer naquela pedrada, beleza, abraço, tchau. Se ela não morrer na primeira pedrada, aí a segunda testemunha atira a segunda pedra. Se ela morrer, beleza, abraço, tchau. Se ela não morrer, aí sim o povo todo atiraria pedra até matar aquela pessoa. Era assim a lei. Então, entenda, quando Jesus está falando, aquele que não errou ou não estiver em pecado, atira a primeira pedra, Jesus não está falando com todo mundo que está ali. Jesus está falando diretamente com a pessoa que testemunhou aquele caso. A pessoa que estava ali de perto. Para pensar comigo. Quem é a primeira pessoa a descobrir um caso de traição no casal? É alguém próximo do casal, sim ou não? É de confiança de um dos dois, ou dela, ou dele? Sim ou não? Quem é a primeira pessoa a descobrir que o filho está assistindo pornografia? É o pai, é a mãe, é o irmão? É alguém próximo? Sim ou não? Quem é a primeira pessoa a descobrir que um amigo está indo pra festa, que está fazendo coisas erradas? É alguém que está dentro do Melhores Amigos, que viu o stories, que viu alguma coisa. É alguém próximo, sim ou não? Quando Jesus está falando naquele momento, aquele que nunca pegou, atira a primeira pedra, ele não está falando com todo mundo que está acusando. Jesus está falando com aquela pessoa que conhecia aquela mulher, aquela pessoa que era de confiança daquela mulher. Jesus está falando para ela, olha o que tu fez. Olha o que tu fez. Imagina se fosse o teu pecado e sendo exposto aqui igual dessa mulher. Quando Jesus está mandando um recado para aquela mulher, ele está mandando um recado para mim e para você. Um recado fica perpétuo, porque essa história foi escolhida para estar na Bíblia. Nem todas as histórias que aconteceram estão na Bíblia, mas essa foi escolhida para estar na Bíblia, porque era para trazer essa lição para mim e para você hoje, para dizer o seguinte, olha, a tua missão nesse mundo nunca foi destruir o pecador. A tua missão, tu não foi chamada para espalhar prints, tu não foi chamado para focar sobre o erro do outro. A missão de destruir o pecado sempre foi e sempre será de Deus, de Jesus. Quando ele voltar nessa terra, ele vai destruir o pecado. Vai ter gente que infelizmente vai estar tão próximo do pecado que vai ser destruído junto, e essa galera não vai para o céu. Mas a missão de destruir o pecado não é minha, não é sua, fofoqueiro. A missão de destruir o pecado é de Deus. Se você é fofoqueiro, se você é desse tipo de pessoa, eu quero te dizer um negócio. Você não é crente, não.
Jesus falou isso naquele momento para aquela pessoa que estava lá, para aquela testemunha que estava lá do caso. Porque se você é próximo de alguém, se você é próximo o suficiente para descobrir esse pecado, para ver esse acontecimento na vida de uma pessoa, a oportunidade única que tu tem de conversar com essa pessoa, de oferecer ajuda, de orar para essa pessoa, de estar junto com ela, só tu tem essa oportunidade. Tu foi chamado para ajudar as pessoas a salvar do pecado e guiar no serviço. Tu não foi chamado para trazer o pecador para uma situação constrangedora como essa. Tu não foi chamado para destruir o pecado. Essa missão, essa função não é tua. Imagina se fosse tu. Imagina se fosse o teu pecado. Imagina se fosse o histórico do teu navegador sendo exposto para todo mundo. Imagina se fosse o teu pecado sendo exposto para todo mundo. Se imagina no lugar daquela mulher. Quando Jesus dá esse recado, quando Jesus fala, atire a primeira pedra àquele que nunca pecou, ele não está falando com todo mundo que está ali na manhã. Ele não está falando com todo mundo que está ali acusando aquela mulher. Ele está falando especificamente com a pessoa de confiança daquela mulher. A pessoa que levou aquela mulher até aquela situação. Jesus responde da primeira maneira com essa palavra. A segunda maneira que Jesus responde, que também é importante para mim e para você, é quando ele escreve na areia. Quando ele escreve no chão. A gente não vai encontrar na Bíblia, em nenhum lugar, você pode procurar, em nenhum lugar, o que foi que Jesus escreveu ali no chão. Mas a gente tem pelo contexto, a gente chega na conclusão óbvia, que vários comentaristas bíblicos, inclusive Ellen White, chega nessa conclusão óbvia, de que o que Jesus escreveu no chão, que escreveu na areia naquele momento, foram os pecados daqueles outros acusadores. Quando Jesus escreve no chão o pecado, aí sim ele está falando com os fariseus, aí ele está falando com os mestres da lei, aí ele está falando com a galera que foi lá armadilha com ele. Sabe, essa parte me pega muito. Essa parte mexe muito comigo, essa parte é o ponto alto dessa história, na minha opinião. Porque tu sabe, em que outro momento da Bíblia o dedo de Deus escreve alguma coisa? O dedo de Deus aparece para escrever algo? Tu sabe em que momento é? Lá em Êxodo. O dedo de Deus aparece para escrever a lei de Deus nas tábuas dos 10 mandamentos. Algo que era para ficar guardado, eterno, na rocha, na pedra, guardado no nosso coração, na nossa mente. Eterno, algo que não vai passar, algo que não vai ser apagado. Quando o dedo de Deus aparece novamente para escrever alguma coisa, e agora através de Jesus, ele escreve na areia. E ele escreve os pecados daquelas pessoas que estavam lá acusando aquela mulher. É muito interessante porque, eu não sei se você já fez esse exercício de tentar escrever na areia, mas não importa se é uma areia dura ou uma areia fofa, no máximo alguns minutos aquilo que você escreveu vai continuar lá. No máximo alguns minutos, talvez uma hora, com o vento, com a água, com alguém pisando em cima, aquilo que está escrito ali vai se apagar. Aquilo que está escrito ali vai ser levado embora. Aquilo que está escrito ali vai ser esquecido para sempre. Jesus está mandando uma mensagem muito especial para aquelas pessoas que estavam ali, para mim e para você. Ele está dando uma oportunidade de recomeço. Ele está falando, olha, se vocês quiserem, eu posso esquecer tudo que vocês fizeram em 2021. Em 2019, 2020, eu posso esquecer tudo. Tudo que você fez, eu posso esquecer. Eu posso escrever na areia e o vento vai levar embora. Tudo que você fez pode ser esquecido pelo Senhor. E ela deu oportunidade para as pessoas que tentaram acusar ele, para as pessoas que estavam fazendo armadilha para ele. Jesus escreveu na areia e falou, olha, eu sei o que vocês fizeram, mas eu posso esquecer isso tudo se vocês quiserem. A mesma oportunidade que ele dá para testemunha, quando ele dá aquela indireta e está querendo dizer para ela, olha, o que está fazendo não é de cristão, não. Ele também está falando agora com os acusadores, olha, eu sei o que vocês fizeram, mas eu posso dar para vocês uma oportunidade de recomeço. A terceira resposta que Jesus dá naquele momento é quando todos os acusadores vão embora, e aí ele vai falar com aquela mulher, e eu quero que você imagine a cena. Imagina aquela mulher, ela estava tão transtornada, tão constrangida de estar vivendo aquela situação, que ela não viu os acusadores dela indo embora. Sabe aquela situação que tá com tanta vergonha que tu quer colocar a tua cara num buraco, tu quer sumir. Aquela mulher estava ali com certeza encurvada, chorando muito, sem conseguir olhar, sem conseguir perceber o que estava acontecendo. Jesus toca no ombro dela e fala, mulher, onde estão os teus acusadores? Eu imagino ela meio que atordoada, olhando para o lado, sem perceber. Talvez ela estava pensando que ela ia morrer. Ela ia ser apedrejada pelo erro dela. O que ela fez era o que ela merecia. Na cabeça dela, ela pensou isso. Ela olha para o lado e diz, Senhor, não tem mais ninguém aqui. Jesus fala para ela, olha, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Sabe, uma coisa muito importante sobre o perdão de Deus, sobre a graça maravilhosa de Deus, é que ela te alcança aonde você estiver. Não importa o que você fez em 2021, não importa o que você fez até agora. Hoje é a oportunidade de recomeço. A gente costuma olhar para um ano novo que está começando e fazer listas. Não, esse ano eu vou ler mais a Bíblia, esse ano eu vou cuidar mais da minha saúde, esse ano eu vou dar mais tempo para minha família, esse ano eu vou me dedicar mais ao meu trabalho, esse ano eu vou ser uma pessoa mais saudável. A gente começa a fazer promessas e propostas porque a gente olha para o ano novo como um ano cheio de oportunidades de recomeço. Sendo que a gente tem isso todo dia, é claro, mas é coisa do
ano, do momento, da virada de ano, sei lá. Mas a gente olha para 2022 e faz planos e faz metas. A caminhada cristã também é assim. Essa história mostra pra gente também que a gente pode recomeçar, não importa se você magoou pessoas em 2021 como a testemunha fez. Ou se você acusou pessoas como aqueles acusadores, ou se você de alguma maneira criou uma armadilha para Jesus com as suas atitudes. Ou se você é como essa mulher, como um pecador arrependido, como um pecador que tá ali aos prantos, aos pés de Jesus. Deus está te falando, olha, em 2022, nesse momento eu te dou uma oportunidade de recomeço, de começar do zero. E tudo que tu fez vai ser levado pelo vento. Você tem hoje uma oportunidade de recomeço. Essa é uma coisa fantástica sobre o perdão maravilhoso e a graça maravilhosa de Deus. Ela te alcança aonde você estiver. Não importa quão longe você foi, não importa o que você fez, não importa quem você foi nesse ano passado, não importa. O que importa é daqui pra frente. Deus está te dando uma folha em branco. Sempre vai te dar uma folha em branco sempre que você precisar. Mas o mais legal é essa frase que ele fala para essa mulher. Por mais que o ponto alto dessa história esteja no momento que ele escreve na areia, não é o final. O final é quando ele fala com a mulher, a última frase que ele fala para aquela mulher, ele fala para ela o seguinte, olha, vá e não peques mais. O perdão está diretamente relacionado com arrependimento, e arrependimento significa mudança de atitude. Se você está no fundo do poço, não importa quão fundo seja esse poço, não importa se você bateu e ficou no fundo do poço, não importa. Deus vai esticar a mão até lá, vai esticar o braço até lá para te puxar e vai te oferecer uma saída de lá. Agora eu te pergunto, se Deus te oferece uma saída do fundo do poço, por que você vai continuar no fundo do poço? Por que você vai decorar o poço? Por que você vai gostar do poço? Sai do fundo do poço. Deus está te oferecendo uma saída do fundo do poço. Deus está te oferecendo uma vitória sobre esse pecado que está te perseguindo, sobre esse vício que você tem. Em 2022 é o ano da sua vitória. É o ano que Deus vai vencer por ti, já venceu por ti. Basta você querer. Olha, eu quero deixar claro que com certeza vai ser um ano que você vai pecar. E escolher estar do lado de Jesus não é não pecar, mas é saber que está pecando, é saber que precisa dessa graça maravilhosa, é querer sair disso, é tentar sair do fundo do poço. Essa é uma história que fala muito sobre oportunidades de recomeço. Para 3 categorias diferentes de pessoas. Mas as 3 têm oportunidade de recomeço. Nesse momento, nossa mensagem está chegando ao final. E eu queria te fazer um desafio. Que 2022 seja um ano de recomeços para ti. Que esse momento, esse ano que está se iniciando, essas primeiras horas do ano de 2022, já sejam horas de recomeço para ti. Não sei o que te foi pesado em 2021, não sei o quão difícil foi 2021 para ti, não sei que bagagem que tu traz agora para 2021, mas eu quero te dizer que Jesus te fala, lança sobre ele toda a tua angústia, toda a tua ansiedade. Deixa ele cuidar do fardo. Deixa ele. E recomeça. E pede para ele uma folha em branco. Eu te convido agora a fazer uma oração. Fecha teus olhos. Vamos orar juntos sobre isso. Querido Deus, está no céu, Senhor. A gente está aqui agora. A gente poderia estar assistindo muitas coisas. A gente poderia estar fazendo muitas coisas nesse momento. Mas por algum motivo que a gente desconhece, o Senhor nos guiou até aqui, até esse vídeo, para ouvir essa mensagem. Senhor, então oferece agora para a gente uma oportunidade de recomeço. A gente sabe o que está oferecendo, a gente está aceitando agora essa oportunidade de recomeço, Pai. Senhor, seja conosco. A nossa vitória o Senhor já nos deu lá na cruz. Mas a gente precisa aceitar agora essa vitória e confiar que Tu vai lutar junto com a gente nessa caminhada. Senhor, a maior estratégia do inimigo é querer olhar para cada um de nós e dizer que a gente não é digno e a gente desista de orar, a gente desista da caminhada cristã. Pai, não deixa essa estratégia funcionar na nossa vida. Não deixa essa estratégia funcionar na nossa vida, Senhor. Seja conosco. Abençoe esse ano que está se iniciando, Pai. Que todos os nossos planos que estão no nosso coração, que eles não prevaleçam. Que o que prevaleça seja a Tua vontade na nossa vida. Acima de tudo, Senhor, salva a gente para o Teu reino. É o que a gente te pede e te agradece em nome de Jesus. Amém. Obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Desejamos a você um feliz ano novo. E no próximo sábado a gente volta com nossos encontros presenciais na nossa casa, na comunidade Novo Tempo. Obrigado e até a próxima. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua.
pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, Enche esse lugar. apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Essa casa é sua, Deus. Jesus. Essa casa é sua, Deus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Nós queremos ver a tua face, Senhor. Nós queremos te contemplar. Queremos que a tua glória encha a nossa vida por completo. Nós queremos te sentir. Que o teu nome Queremos a tua presença em nós. vem me incendiar, vem me incendiar. Nós abrimos a nossa vida, abrimos o nosso coração para te adorar. Abrimos a nossa casa para que o Senhor entre em nós e habite em nós. Queremos que o Senhor viva em nossa vida e que não viva mais o eu, mas que Cristo viva
em mim.